O corredor do hospital estava silencioso demais para ser confortável. Khalil al-Rashid segurava os resultados dos últimos exames entre os dedos trêmulos, o papel amassado pela força involuntária com que o apertava. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente como uma sentença irreversível. Sinto muito, Sheikh Khalil, mas os danos são irreparáveis. Você jamais poderá gerar filhos biológicos. Aquilo não era apenas um diagnóstico médico. Era o fim de uma linhagem milenar, a quebra de uma tradição que atravessava gerações de sua família no Golfo Pérsico. Seu pai, Sheikh Hamad, esperava um herdeiro há anos. Sua mãe chorava discretamente todas as noites. E Leila, sua esposa, havia partido 3 meses atrás, incapaz de suportar o peso de um casamento sem futuro, sem filhos, sem propósito segundo as expectativas de todos ao redor. Khalil empurrou a porta da ala particular onde faria mais uma consulta de rotina, tentando manter a compostura que um homem de sua posição exigia, mas por dentro sentia o vazio corroer cada pedaço de esperança que ainda restava. Marina Almeida nunca imaginou que sua vida desmoronaria de forma tão brutal em questão de semanas. 2 meses atrás, estava grávida de 7 meses, casada com Felipe, planejando o quarto do bebê em tons de azul e branco. Hoje estava sozinha em um apartamento minúsculo no subúrbio de São Paulo, trabalhando como atendente em uma clínica veterinária para pagar as contas que se acumulavam. Felipe a deixou quando descobriu a gravidez. Disse que não estava pronto, que era jovem demais, que tinha planos que não incluíam ser pai aos 27 anos. Marina ainda lembrava do olhar frio dele ao arrumar as malas, como se os 9 meses que passaram juntos não significassem absolutamente nada. Ela pensou em desistir tantas vezes. Pensou em não seguir em frente, em entregar o bebê para a adoção, em simplesmente desaparecer. Mas toda vez que sentia o movimento suave dentro da barriga, toda vez que colocava a mão sobre o ventre arredondado e sentia aquele pequeno coração batendo em sincronia com o dela, Marina encontrava forças que não sabia ter. Agora, às vésperas do parto, estava aterrorizada e exausta, mas determinada a seguir sozinha. Tinha 24 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, olhos verdes que carregavam um cansaço profundo, e uma timidez que a impedia de pedir ajuda até quando mais precisava. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa história incrível. A dor começou de forma súbita, como uma onda que a arrastou para fora da realidade. Marina estava organizando prontuários na clínica quando sentiu a primeira contração, tão forte que precisou se apoiar na mesa para não cair. A água estourou logo em seguida, molhando o chão de cerâmica fria. Doutora Patrícia, a veterinária responsável, entrou em pânico mais do que a própria Marina. Vai agora, eu ligo para o SAMU." Marina negou com a cabeça, pegando a bolsa que mantinha preparada desde a 36ª semana. "Não, eu vou de táxi. Já está tudo pronto." Mentira. Nada estava pronto. Ela estava completamente despreparada para fazer aquilo sozinha, mas não tinha escolha. O hospital particular onde faria o parto ficava a 20 minutos dali, e Marina havia economizado cada centavo para pagar o procedimento. Não seria no SUS. Não dessa vez. Queria garantir que seu filho tivesse o melhor começo possível, mesmo que isso significasse se endividar pelos próximos anos. O táxi a deixou na entrada da maternidade, às 9 da noite. O Hospital Santa Helena era um edifício moderno de vidro e concreto, com jardins bem cuidados e uma recepção que mais parecia um hotel 5 estrelas. Marina entrou segurando a bolsa com uma mão e a barriga com a outra, o rosto contraído de dor. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de grau e um sorriso profissional, verificou seus dados e a encaminhou para o 3º andar. "Sala de parto 304, querida. Vai ficar tudo bem." Marina acenou, incapaz de falar enquanto outra contração a dominava. O elevador subiu devagar, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando as portas se abriram, ela saiu cambaleando para o corredor, procurando desesperadamente pela sala correta. As placas nas portas estavam borradas pela visão embaçada pelas lágrimas de dor e medo. 302, 303. Ela girou à esquerda ao invés de à direita, empurrando a primeira porta que viu entreaberta, ofegante e suando frio.
Kalil estava sentado em uma cadeira de couro na sala de espera particular, folheando uma revista sem realmente ler nada, quando ouviu um gemido baixo vindo do corredor. Ergueu os olhos, franzindo a testa. Aquela não era a ala certa para partos, mas sim para consultas especializadas. Levantou-se por instinto, movido por algo que não conseguia nomear, e caminhou até a porta entreaberta de onde vinha o som. O que viu o paralisou completamente. Uma jovem mulher estava apoiada na maca, a roupa encharcada, o rosto vermelho de esforço, claramente em trabalho de parto avançado. Ela ofegava, olhos fechados, completamente alheia à presença dele. Kalil ficou congelado na entrada, o cérebro se recusando a processar a cena. Antes que pudesse reagir, 2 enfermeiras passaram correndo por ele, entrando na sala como um redemoinho de eficiência. Meu Deus, ela está coroando! Chame o médico, rápido! Uma delas gritou enquanto ajudava Marina a se deitar. Kalil deveria ter saído, deveria ter fechado a porta e voltado para sua própria espera. Mas os pés não obedeceram. Ficou ali, na soleira, hipnotizado pela cena que se desenrolava diante dele. Marina mal registrava o que acontecia ao redor. A dor era tão intensa que consumia todo o resto, todo o pensamento, todo o medo, toda a solidão. Ela só sabia que precisava empurrar, que precisava trazer aquele bebê ao mundo agora imediatamente, sem mais espera. O médico chegou em menos de 2 minutos, já com as luvas cirúrgicas, e assumiu o comando com voz firme e tranquilizadora. Você está indo muito bem, Marina. Na próxima contração quero que você empurre com tudo que tem, está bem? Ela assentiu, ou tentou assentir. Não tinha certeza. O corpo assumiu o controle. Um instinto primitivo e avassalador que a guiava. E então, com um último esforço que arrancou um grito rouco de sua garganta, sentiu o alívio súbito, o peso saindo de dentro dela. O choro agudo de um recém-nascido preencheu a sala, ecoando pelas paredes brancas e esterilizadas. É um menino! O médico anunciou levantando o bebê coberto de vernix pequeno e perfeito, os punhos cerrados e a boca aberta em protesto pela mudança brusca de ambiente. Kalil sentiu o chão sumir sob seus pés. Olhou para aquele bebê minúsculo, vermelho e vibrante de vida, e algo dentro dele se rompeu. Todas as consultas, todos os resultados negativos, todas as conversas sobre infertilidade irreversível, tudo desmoronou diante daquela imagem. Viu o médico colocar o bebê no peito de Marina. Viu a jovem chorar enquanto segurava o filho pela primeira vez. Viu o milagre puro e simples de uma vida nova começando. E foi demais. A sala começou a girar. As luzes ficaram muito brilhantes, depois, muito escuras. Kalil al-Rashid, sheik de uma das famílias mais poderosas do Golfo Pérsico, CEO de um império empresarial que movimentava bilhões, homem acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, sentiu as pernas fraquejarem. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o sorriso exausto de Marina enquanto beijava a testa do filho. Então, desabou no chão com um baque surdo que fez as enfermeiras gritarem. O caos se instalou na sala em segundos. Uma das enfermeiras largou os instrumentos e correu até Kalil, gritando por ajuda. Marina, ainda tonta do parto, virou a cabeça na direção da comoção, mal conseguindo processar o que acontecia. Havia um homem desmaiado no chão da sala onde ela acabara de dar à luz, e pelo uniforme impecável e pela postura mesmo inconsciente, era alguém importante. O médico que a atendia delegou seu assistente para terminar os procedimentos pós-parto e foi até Kalil, verificando sinais vitais com rapidez profissional. Ele está respirando, pulso normal. Provavelmente foi um choque emocional ou pressão baixa. Tragam a maca. Marina segurou o bebê contra o peito, sentindo o coraçãozinho acelerado do filho através da pele. Olhou para o homem sendo erguido do chão e se perguntou quem era ele, por que estava ali, por que havia desmaiado ao ver seu parto. Mas a exaustão começou a vencê-la, e quando a enfermeira levou o bebê para os primeiros cuidados, Marina se permitiu fechar os olhos, deixando que o cansaço a engolisse como uma onda mansa. Kalil acordou 15 minutos depois em uma sala de observação, com um médico diferente verificando sua pressão arterial e uma enfermeira anotando informações em uma prancheta. Demorou alguns segundos para se lembrar de onde estava
do que havia visto. Quando a memória voltou, sentou-se bruscamente na maca, assustando a equipe médica. Com calma, senhor. O senhor teve um episódio de hipotensão. Vamos fazer alguns exames para garantir que está tudo bem. Khalil passou a mão pelo rosto, sentindo a pele fria de suor. Eu estou bem. Onde está a mulher? A que acabou de ter o bebê. O médico trocou um olhar com a enfermeira. A paciente está em recuperação, senhor. O senhor é familiar dela? Khalil hesitou. Não era nada dela. Não a conhecia. Havia entrado na sala errada por acidente, presenciado o momento mais íntimo da vida daquela mulher sem permissão, e agora estava perguntando por ela como se tivesse algum direito. Não, eu confundi a sala. Não deveria estar lá. Sua voz saiu rouca, carregada de uma emoção que não conseguia nomear. A enfermeira assentiu com compreensão, embora seus olhos demonstrassem curiosidade. O senhor nos deu um susto, mas está tudo bem agora. Vou buscar seu médico responsável. Ele deve estar preocupado. Khalil acenou distraidamente, mas sua mente estava longe dali. Estava naquele choro agudo, naqueles punhos minúsculos, naquele milagre que ele jamais experimentaria por si mesmo. Sentiu algo apertar seu peito com força brutal. Uma mistura de perda e desejo tão intensa que era quase física. Quando ficou sozinho na sala, fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem silenciosamente pelo rosto. Não chorava desde que era criança, mas ali, naquele momento de fragilidade total, permitiu-se sentir o luto por tudo que nunca teria. Marina foi transferida para um quarto privativo 2 horas depois do parto. Era um espaço amplo e aconchegante, com paredes em tons pastéis e uma janela grande que dava para o jardim interno do hospital. O bebê dormia em um berço transparente ao lado da cama, envolto em uma manta azul clara, as feições delicadas relaxadas no sono. Marina não conseguia parar de olhar para ele, ainda incrédula de que havia realmente acontecido. Ela era mãe agora. Aquele ser perfeito e indefeso dependia completamente dela para tudo. O peso dessa responsabilidade era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Uma enfermeira noturna entrou com um sorriso gentil, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Como está se sentindo, querida? Marina tentou sorrir de volta, embora sentisse o corpo inteiro dolorido. Cansada. Mas bem, acho. A enfermeira verificou os sinais vitais dela e do bebê, anotando tudo em um tablet. É normal. O corpo precisa de tempo para se recuperar. Você tem alguém vindo para ficar com você? A pergunta, feita com genuína preocupação, fez o sorriso de Marina vacilar. Não. Sou só eu mesma. A enfermeira hesitou como se quisesse dizer algo, mas acabou apenas assentindo com compaixão. Bom, se precisar de qualquer coisa, é só apertar o botão. Estaremos aqui a noite toda. Quando ficou sozinha novamente, Marina deixou que as lágrimas corressem. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, mas de sobrecarga emocional. Tinha acabado de dar à luz sozinha, sem ninguém para segurar sua mão, sem ninguém para compartilhar aquele momento. Felipe estava longe. Provavelmente nem sabia que o filho havia nascido. Sua mãe havia morrido 3 anos atrás de câncer. Seu pai era ausente desde a infância. Amigos próximos eram poucos, e nenhum sabia a profundidade de sua solidão. Marina estava completamente sozinha naquele novo mundo de responsabilidades. E pela primeira vez desde que decidiu seguir com a gravidez, permitiu-se sentir medo de verdade. No andar de cima, Khalil havia sido liberado após uma bateria completa de exames que não revelou nada além de estresse emocional extremo. Estava sentado na área VIP do hospital, uma sala privativa com poltronas de couro e um minibar, esperando seu motorista chegar. Deveria ir para casa, para o apartamento vazio em um dos bairros mais nobres de São Paulo, mas não conseguia se mover. Sua mente voltava obsessivamente para aquela sala, para aquela mulher, para aquele bebê. Pegou o celular e, antes que pudesse se conter, discou para seu assistente pessoal. Rashid, preciso de informações sobre uma paciente do Hospital Santa Helena. Houve uma pausa do outro lado. Senhor, são 3 da manhã. Eu sei que horas são. Marina Almeida. Deu à luz hoje à noite. Quero saber tudo sobre ela. Situação familiar, financeira, profissional. Tudo. Outra pausa. Mais longa. Com o devido respeito, senhor. Isso não é... Rashid.
Kalil cortou com voz firme, carregando toda a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Faça o que estou pedindo. O assistente suspirou do outro lado. Sim, senhor. Terei as informações até amanhã de manhã. Kalil desligou e ficou olhando para a tela escura do celular, questionando sua própria sanidade. Por que estava fazendo aquilo? Aquela mulher era uma completa estranha. O bebê não tinha nada a ver com ele. Ele havia invadido um momento privado por acidente e deveria simplesmente seguir em frente, esquecer que aquilo havia acontecido. Mas não conseguia. A imagem daquele recém-nascido estava gravada em sua mente como se tivesse sido marcada a ferro, e algo profundo e primitivo dentro dele se recusava a deixar para lá. Era irracional. Era invasivo. Era completamente fora de seu caráter habitual. E ainda assim, Kalil sabia que não conseguiria simplesmente esquecer. Marina acordou com o choro do bebê às 6 da manhã. Levou alguns segundos para se orientar, para lembrar onde estava e por quê. O corpo protestou quando se moveu para pegar o filho. Cada músculo dolorido, lembrando o trabalho intenso da noite anterior. Trouxe o bebê para o peito, tentando se lembrar de tudo que havia lido sobre a amamentação. Não era tão natural quanto os livros sugeriam, mas aos poucos o bebê encontrou o ritmo, e Marina sentiu uma onda de alívio e ternura ao vê-lo mamar. Oi, meu amor, sussurrou, acariciando a bochecha macia com um dedo. Bem-vindo ao mundo. O bebê abriu os olhos por um breve momento. 2 pontos escuros que pareciam olhar diretamente para ela, e Marina sentiu o coração apertar de amor tão intenso que chegava a doer. Este era seu filho. Não importava que estivessem sozinhos. Não importava que ela não tivesse a menor ideia de como faria para criar uma criança sendo tão jovem e com tão pouco dinheiro. Ela faria funcionar de alguma forma, porque não havia outra opção. Dr. Mendes, o obstetra que conduziu o parto, entrou no quarto às 8 horas para a avaliação matinal. Era um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso paternal que imediatamente tranquilizava seus pacientes. Bom dia, Marina. Como passou a noite? Marina respondeu com sinceridade que havia dormido pouco, mas que estava bem. O médico examinou-a com cuidado profissional, verificando pontos e certificando-se de que não havia complicações. Está tudo ótimo. Você e o bebê vão receber alta amanhã pela manhã se tudo continuar assim. Marina assentiu, mas uma onda de ansiedade a percorreu. Alta significava ir para casa, para o apartamento pequeno e vazio, para a realidade de ter que lidar com tudo sozinha. Doutor, Mendes pareceu perceber sua apreensão. Você tem suporte em casa? Alguém para ajudar nos primeiros dias? Marina forçou um sorriso. Tenho sim, doutor. Vou ficar bem. Era mentira, mas não ia despejar seus problemas em um médico ocupado que mal a conhecia. Depois que Dr. Mendes saiu, Marina ficou olhando pela janela, observando o jardim lá embaixo onde funcionários do hospital faziam sua pausa matinal. O céu estava limpo, um azul profundo que prometia um dia quente. Era estranho pensar que o mundo continuava girando normalmente enquanto o dela havia mudado completamente nas últimas 12 horas. Uma auxiliar de enfermagem trouxe o café da manhã, e Marina forçou-se a comer mesmo sem fome, sabendo que precisava manter as forças para amamentar. O bebê dormia tranquilamente no berço, alheio a todas as preocupações de sua mãe. Marina pegou o celular e, após hesitar por vários minutos, digitou uma mensagem para Felipe. Seu filho nasceu ontem à noite. Se quiser conhecê-lo, estamos no Hospital Santa Helena, quarto 412. Enviou antes que pudesse se arrepender, então jogou o celular de lado, sem esperar resposta. Kalil recebeu o relatório sobre Marina Almeida às 9 da manhã, enviado por Rashid com a eficiência habitual. Leu cada linha com atenção crescente, sentindo algo apertar em seu peito a cada parágrafo. Marina Santos Almeida, 24 anos, natural de São Paulo. Formada em veterinária, mas trabalhando como atendente em uma clínica para pagar as contas. Sem família próxima, pais falecidos ou ausentes, ex-namorado que a abandonou durante a gravidez, morando sozinha em um apartamento alugado em um bairro de classe média baixa. Nenhuma rede de apoio significativa. O relatório incluía até detalhes sobre suas finanças, mostrando que ela havia economizado por meses para pagar o parto particular e que provavelmente ficaria endividada pelos próximos anos como resultado. Kalil fechou o arquivo
e ficou olhando para a parede de seu escritório, a mandíbula apertada. Aquela mulher estava sozinha, completamente sozinha, com um recém-nascido e sem ninguém para ajudar. Pegou o celular novamente e ligou para Rashid. Quero que prepare um pacote de assistência completa. Moradia, saúde, educação, tudo o que ela possa precisar. Houve um silêncio atônito do outro lado. Senhor, perdoe minha franqueza, mas o senhor nem conhece essa mulher. Por quê? Apenas faça o que estou pedindo, Rashid. Khalil cortou, mas sua voz estava mais cansada do que irritada. E seja discreto. Não quero que ela saiba que vem de mim. Como o senhor desejar. Rashid respondeu, embora o tom deixasse claro que achava aquilo uma péssima ideia. Khalil desligou e esfregou o rosto com as mãos. Ele mesmo não entendia completamente o que estava fazendo. Talvez fosse culpa por ter invadido um momento tão privado. Talvez fosse a dor de ver alguém tendo o que ele jamais poderia ter. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que não conseguia nomear, um impulso que ia além da lógica e da razão. Marina passou o dia aprendendo a cuidar do bebê com a ajuda das enfermeiras. Dar banho, trocar fraldas, amamentar na posição correta, identificar diferentes tipos de choro. Era avassalador, mas aos poucos foi pegando o jeito. O bebê era calmo. Chorava apenas quando tinha fome ou estava desconfortável. E Marina se sentia grata por isso. À tarde, uma assistente social do hospital veio visitá-la. Uma mulher de meia-idade com um sorriso profissional e uma prancheta. Olá, Marina. Sou Juliana, da assistência social. Vim conversar sobre seu planejamento de alta. Marina sentou-se mais ereta na cama, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Está tudo certo. Eu tenho tudo preparado em casa. Juliana folheou alguns papéis. Vejo aqui que você mora sozinha. Tem alguém que possa ficar com você nos primeiros dias? Marina mordeu o lábio. Tenho amigos que vão ajudar. Mais mentiras. Juliana a estudou por um momento, e Marina teve a impressão de que a mulher via através de todas as suas fachadas. Marina, Juliana disse com voz gentil mas firme. Sei que pode parecer intrusivo, mas estamos aqui para ajudar. Se você não tem suporte adequado em casa, podemos conectá-la com programas de assistência, grupos de mães, recursos comunitários. Eu vou ficar bem. Marina interrompeu, talvez com mais rispidez do que pretendia. Eu não preciso de caridade. Posso cuidar do meu filho sozinha. Juliana assentiu lentamente, escrevendo algo na prancheta. Claro, mas se mudar de ideia, aqui está meu cartão. Ligue se precisar de qualquer coisa. Deixou o cartão na mesinha de cabeceira e saiu, deixando Marina sozinha com um turbilhão de emoções. Orgulho, medo, teimosia, vulnerabilidade, tudo misturado em uma confusão que a deixava exausta. Verificou o celular. Nenhuma resposta de Felipe. Não sabia por que havia esperado algo diferente. À noite, Khalil voltou ao hospital. Não planejava fazer isso, mas se viu dirigindo até lá mesmo assim, como se estivesse em piloto automático. Parou no estacionamento e ficou sentado no carro por vários minutos, questionando o que diabos estava fazendo. Não podia simplesmente aparecer no quarto dela. Seria invasivo, inapropriado, potencialmente assustador. Ela nem sabia quem ele era, mas precisava vê-la novamente. Precisava se certificar de que estava bem, mesmo que de longe. Saiu do carro e entrou no hospital, usando a entrada VIP que dava acesso direto aos andares superiores. Tomou o elevador até o quarto andar e caminhou pelo corredor silencioso, passando por quartos com portas fechadas. Quando chegou ao 412, hesitou. A porta estava entreaberta e através da fresta podia ver Marina sentada na cama, segurando o bebê contra o peito, cantando baixinho alguma canção que ele não reconhecia. A cena era tão íntima, tão pura, que Khalil sentiu como se estivesse invadindo algo sagrado. Marina sentiu uma presença e ergueu os olhos, encontrando um homem alto parado na porta. Levou alguns segundos para reconhecê-lo, como o homem que havia desmaiado durante seu parto. Os olhos dele eram escuros e intensos, fixos nela com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia algo naquele olhar que a fez segurar o bebê mais apertado instintivamente. "Posso ajudar?" perguntou, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo súbito. Khalil piscou como se acordando de um transe e deu um passo para trás. Desculpe. Não deveria estar aqui.
Sua voz era profunda, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Você é o homem que desmaiou ontem, Marina disse, não como pergunta, mas como constatação. Está tudo bem com você? A preocupação na voz dela o pegou desprevenido. Depois de tudo, depois de ele ter invadido o momento mais vulnerável da vida dela, ela estava perguntando se ele estava bem. Estou, Khalil respondeu sentindo-se idiota. Eu só vim me certificar de que você está bem. Foi completamente inadequado da minha parte estar naquela sala. Confundi o local. Marina estudou-o por um momento. Havia algo naquele homem que transmitia poder e riqueza, mesmo com ele claramente desconfortável e fora de seu elemento. O terno que usava provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Está tudo bem, disse finalmente. Foi estranho, mas não foi culpa sua. Eu que entrei na sala errada. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Khalil, mas não chegou aos olhos. Como está o bebê? Perfeito. Marina respondeu imediatamente, olhando para o filho com tanto amor que Khalil sentiu algo se contrair em seu peito. Ele é absolutamente perfeito. Tem nome? Khalil se viu perguntando, dando outro passo para dentro do quarto mesmo sabendo que não deveria. Marina olhou para o bebê, acariciando a bochecha dele com delicadeza infinita. Gabriel. Seu nome é Gabriel. O nome ecoou em Khalil como uma prece. Gabriel. O anjo mensageiro, aquele que traz notícias divinas. Pareceu absurdamente apropriado de alguma forma que ele não conseguia articular. É um bom nome, disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Houve um momento de silêncio não exatamente desconfortável, mas carregado de algo não dito. Marina quebrou o silêncio primeiro. Você tem filhos? A pergunta foi como um soco no estômago. Khalil fechou os olhos brevemente, lutando contra a onda de dor que ameaçava derrubá-lo novamente. Não, conseguiu dizer. Não posso ter. As palavras saíram antes que pudesse censurá-las, cruas e honestas, de uma forma que o chocou. Por que havia dito isso? Para uma completa estranha? Marina piscou, surpresa pela súbita vulnerabilidade. Sinto muito, disse suavemente, e soou genuíno. Khalil abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas foi interrompido por uma enfermeira entrando no quarto com medicamentos para Marina. A enfermeira parou ao ver Khalil franzindo a testa. Senhor, o horário de visitas terminou há 1 hora. Khalil acenou, já se virando para sair. Eu estava indo embora. Lançou um último olhar para Marina, que o observava com uma expressão curiosa. Então saiu do quarto antes que pudesse fazer algo ainda mais impulsivo. No corredor, encostou-se à parede e fechou os olhos, tentando regular a respiração. Estava perdendo o controle, permitindo que emoções o guiassem de forma que jamais fazia. Khalil al-Rashid era conhecido por sua frieza, sua lógica, sua capacidade de separar sentimentos de decisões. Mas algo naquela mulher e naquele bebê havia rachado sua armadura cuidadosamente construída, e ele não sabia como consertar o dano. Quando voltou para o carro, pegou o celular e ligou para Rashid mais uma vez. Dobre o pacote de assistência, e quero que o apartamento dela seja reformado completamente enquanto ela estiver no hospital. Tudo novo, tudo seguro para uma criança. Marina ficou acordada por muito tempo depois que o estranho foi embora, embalando Gabriel enquanto sua mente rodopiava. Havia algo profundamente triste naquele homem, algo quebrado que reconhecia porque via no espelho todos os dias. Ele havia dito que não podia ter filhos com uma dor tão visceral na voz que Marina sentiu seu coração apertar em empatia. Imaginou como devia ter sido para ele presenciar o nascimento de Gabriel, ver algo que jamais experimentaria por si mesmo. Compreendeu, de repente, por que ele havia desmaiado. Não tinha sido apenas um choque físico, mas emocional. Segurou Gabriel mais apertado, beijando sua testa suave. Você tem tanta sorte de ter me escolhido como mãe, sussurrou. Vou fazer tudo certo, prometo. Mesmo que não saiba como ainda. O bebê mexeu-se no sono, um pequeno suspiro escapando dos lábios minúsculos. E Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Eram lágrimas de exaustão, de medo, de amor avassalador. Tudo ao mesmo tempo. No dia seguinte, Marina recebeu alta conforme prometido. Doutor, Mendes passou no quarto de manhã cedo, revisou todos os cuidados necessários e assinou os papéis. Lembre-se,
Consulta de revisão em 7 dias. Qualquer febre, sangramento excessivo ou preocupação, venha imediatamente ao pronto-socorro. Marina assentiu, guardando todas as instruções mentalmente. Uma enfermeira ajudou-a a vestir Gabriel em um macacão azul claro, o único que Marina havia conseguido comprar antes do parto. O bebê parecia ainda menor dentro da roupa, tão frágil e indefeso que Marina sentiu um peso esmagador de responsabilidade. Como ia manter esse ser minúsculo vivo e saudável sozinha? Reuniu suas poucas coisas na bolsa que havia trazido, pegou a cadeirinha do bebê que havia comprado usada em um brechó e seguiu para o elevador. O hospital estava movimentado com o vai e vem de pacientes e visitantes, e Marina segurou Gabriel protetor contra o peito enquanto navegava pela multidão. Estava saindo pela porta principal quando foi abordada por um homem de terno que definitivamente não era funcionário do hospital. Ele era baixo e magro, com óculos de armação fina e um tablet nas mãos. Senhora Almeida? Marina parou, franzindo a testa. Sim, meu nome é Rashid Khalil. Sou representante de uma fundação de assistência social que trabalha com o hospital. Tenho algumas informações sobre programas de apoio que podem ser úteis para a senhora. Marina sentiu a defensiva subir imediatamente. Olha, eu já disse para a assistente social do hospital que não preciso de caridade. Não é caridade. Rashid interrompeu gentilmente. É apenas informação sobre recursos disponíveis. Não custa nada ouvir, certo? Marina hesitou. Gabriel começou a choramingar no bebê conforto, e ela balançou-o suavemente tentando acalmá-lo. Está bem, mas precisa ser rápido. Preciso pegar um táxi. Rashid abriu o tablet e começou a falar sobre programas de habitação subsidiada, creches comunitárias, auxílio financeiro para mães solteiras. Marina ouvia pela metade, mais focada em acalmar Gabriel do que nas palavras. Foi então que Rashid mencionou algo que a fez prestar atenção. E há também um programa piloto de moradia emergencial para mães em situação vulnerável. Apartamentos totalmente mobiliados, sem custo, disponibilizados por doadores anônimos. A senhora se qualifica se estiver interessada. Marina piscou. Apartamentos de graça? Isso não faz sentido. Não é de graça. Rashid corrigiu. É subsidiado. Doadores anônimos cobrem os custos como forma de filantropia. Tudo completamente legal e regulamentado. Se quiser saber mais, posso enviar as informações para seu e-mail. Marina ainda estava cética, mas pegou o cartão que ele oferecia. Tinha o logotipo de uma fundação que ela nunca tinha ouvido falar. Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Rashid assentiu. Perfeito, qualquer dúvida entre em contato. Marina pegou um táxi para seu apartamento, o medidor rodando e aumentando sua ansiedade a cada quarteirão. Gabriel dormia tranquilamente na cadeirinha ao lado dela, alheio às preocupações financeiras de sua mãe. Quando chegaram ao prédio, um conjunto habitacional modesto, mas bem mantido, Marina pagou a corrida com o dinheiro que havia separado e subiu as escadas até o 2º andar, cada passo um esforço com o corpo ainda dolorido do parto. Abriu a porta do apartamento e parou na soleira completamente confusa. O lugar estava completamente diferente. As paredes haviam sido pintadas recentemente, o cheiro de tinta fresca ainda no ar. O sofá velho que ela tinha foi substituído por um novo em tons neutros, confortável e limpo. A cozinha tinha eletrodomésticos novos, reluzentes. No quarto, onde antes havia apenas um colchão no chão, agora tinha uma cama de verdade com roupa de cama nova, e ao lado, um berço montado com lençóis azuis e um móbile de estrelas. Marina ficou parada no meio da sala, segurando Gabriel, tentando processar o que estava vendo. Isso não fazia sentido. Como seu apartamento havia sido transformado assim da noite para o dia? Quem tinha feito isso? Verificou cada cômodo, encontrando melhorias em todos eles. O banheiro tinha um trocador novo. A geladeira estava cheia de comida. Havia fraldas, lenços umedecidos, roupas de bebê em todos os tamanhos, mamadeiras, tudo o que ela poderia precisar nos próximos meses. Voltou para a sala e viu um envelope branco sobre a mesa de centro nova. Pegou com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia uma carta digitada em papel timbrado, da mesma fundação que Rashid havia mencionado. Prezada senhora Almeida,
Em nome da Fundação Al-Rashid de Assistência Familiar, temos o prazer de informar que seu apartamento foi selecionado para nosso programa de reforma emergencial. Todas as melhorias foram financiadas por doadores anônimos e não requerem qualquer pagamento ou retribuição de sua parte. Desejamos tudo de melhor para você e seu filho. Marina leu a carta 3 vezes, cada vez mais confusa. Fundação Al-Rashid. Esse nome parecia vagamente familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Pegou o cartão que Rashid havia dado e viu o mesmo nome impresso. Isso tudo havia acontecido em menos de 24 horas desde que Gabriel nasceu. Era rápido demais para ser uma coincidência. Alguém havia orquestrado isso deliberadamente. Mas quem? E por quê? Colocou Gabriel no berço novo, certificando-se de que estava seguro. Então caiu sentada no sofá novo, a mente rodopiando. Deveria estar feliz, grata, aliviada. E estava, em parte. Mas também estava assustada. Ninguém fazia algo assim sem esperar nada em troca. Havia algo aqui que ela não estava entendendo. Alguma peça do quebra-cabeça que faltava. Pegou o celular e digitou Fundação Al-Rashid no navegador. O que encontrou a fez parar de respirar por um momento. A Fundação Al-Rashid era uma das maiores organizações filantrópicas do país, focada em assistência familiar e infantil. Mas o que realmente capturou sua atenção foi o fundador, Sheikh Khalil Al-Rashid, CEO da Al-Rashid Holdings, um dos homens mais ricos não apenas do Brasil, mas do mundo. E sua foto estava ali, na tela do celular de Marina, o mesmo homem que havia aparecido em seu quarto ontem à noite. O mesmo homem que havia desmaiado ao ver Gabriel nascer. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não era coincidência. Khalil havia feito tudo isso. Havia reformado seu apartamento, havia enchido sua geladeira, havia providenciado tudo o que ela precisava para Gabriel. Mas por quê? Eles eram completos estranhos, exceto que ele havia estado lá no momento mais importante de sua vida. Havia visto Gabriel nascer. Havia testemunhado algo que claramente o afetou profundamente. E agora estava fazendo isso, providenciando tudo de forma anônima, sem esperar reconhecimento ou agradecimento. Marina não sabia se sentia-se grata ou violada. Era um ato de bondade imenso, mas também uma invasão de sua privacidade. Como ele havia conseguido acesso ao seu apartamento? Como soube onde ela morava? Quantas outras informações ele tinha sobre ela? Gabriel começou a chorar, trazendo-a de volta à realidade imediata. Marina foi até o berço e o pegou no colo, começando a amamentá-lo automaticamente enquanto sua mente continuava processando. Decidiu que precisava de respostas. Precisava confrontar Khalil e descobrir exatamente o que estava acontecendo e o que ele queria em troca de toda essa generosidade. Assim que Gabriel terminasse de mamar e dormisse novamente, ela ia descobrir como entrar em contato com Sheikh Khalil Al-Rashid e ter uma conversa muito séria com ele. Khalil estava em uma reunião de conselho, quando Rashid enviou uma mensagem discreta informando que Marina havia descoberto quem estava por trás das reformas. Ele sentiu seu estômago afundar. Havia sido ingênuo pensar que poderia fazer tudo isso anonimamente. Marina era claramente inteligente o suficiente para conectar os pontos. Encerrou a reunião mais cedo, inventando uma desculpa sobre um compromisso urgente, e voltou para seu escritório privativo. Ficou parado diante da janela do chão ao teto que dava vista para a cidade de São Paulo. Os arranha-céus se estendendo até onde a vista alcançava. Sua cidade, seu império, seu mundo cuidadosamente controlado. E no meio disso tudo, uma jovem mulher com um bebê recém-nascido havia conseguido desequilibrar tudo em questão de dias. Ouviu o celular tocar e viu o número desconhecido na tela. Sabia quem era antes mesmo de atender. Alô? Sheikh Khalil? A voz de Marina era firme, mas com uma nota de incerteza. É Marina. Marina Almeida. Marina, Khalil disse, fechando os olhos. Eu estava esperando sua ligação. Então você admite? Ela perguntou, e havia raiva ali agora. Foi você que fez tudo isso no meu apartamento? Sim. Não havia sentido em negar. Por quê? A pergunta era carregada de emoção. Por que você faria isso? Você não me conhece. Nós somos completos estranhos.
Kalil passou a mão pelo cabelo, procurando as palavras certas. Eu sei. E eu entendo que deve parecer invasivo, até assustador. Mas eu vi você naquela noite. Vi você completamente sozinha e pensei... Parou, incapaz de articular o turbilhão de emoções. Você pensou o quê? Que eu era uma obra de caridade? Alguém para você se sentir melhor consigo mesmo ajudando? Marina estava claramente brava agora. Eu não preciso de sua pena. Não é pena. Kalil disse e sua voz saiu mais intensa do que pretendia. Nunca foi pena. Então o que é? Marina exigiu. Kalil hesitou, lutando contra palavras que não conseguia dizer em voz alta. Como explicar que ver Gabriel nascer havia quebrado algo fundamental dentro dele? Como articular que estava obcecado por uma criança que não era sua, por uma mulher que acabara de conhecer? Eu só queria ajudar, disse finalmente, sabendo que era insuficiente. Queria garantir que você e o bebê ficassem bem, sem expectativas, sem exigências. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Kalil podia ouvir a respiração de Marina. Podia quase sentir ela processando suas palavras. Não sei se acredito em você, ela disse finalmente, a voz mais calma, mas ainda cautelosa. Ninguém faz algo assim sem querer nada em troca. Eu não quero nada, Kalil insistiu. Pode aceitar tudo como um presente sem obrigações. Se quiser que eu saia completamente da sua vida depois disso, respeitarei seu desejo. Outra pausa longa. Eu preciso pensar. Marina disse eventualmente. Isso tudo é muito, muito rápido. Acabei de ter um bebê. Estou tentando descobrir como ser mãe. E agora tenho um bilionário que aparentemente decidiu reformar minha vida inteira. Havia um toque de humor histérico na voz dela agora. Pode entender por que isso é avassalador? Posso. Kalil concordou, sentindo-se mais idiota do que nunca. O que havia pensado que aconteceria? Que ela simplesmente aceitaria tudo sem questionar? Sinto muito. Eu deveria ter perguntado antes. Deveria ter respeitado seus limites. Sim, deveria. Marina concordou. Mas... Ela hesitou, e Kalil prendeu a respiração esperando. Mas agradeço. O apartamento estava... Eu não tinha condições de dar para Gabriel o que você providenciou. Então, obrigada. Mesmo que tenha sido completamente inadequado da sua parte. Kalil deixou escapar um suspiro de alívio. Por nada. Não soube o que mais dizer, então não disse nada e Marina também ficou em silêncio. Tenho que ir, Marina disse finalmente. Gabriel está chorando. Kalil conseguiu ouvir o choro fraco do bebê ao fundo. Claro, Marina. Sim. Se precisar de qualquer coisa mesmo, não hesite em ligar, por favor. Marina não respondeu imediatamente. Vou pensar sobre isso, disse finalmente. Então desligou. Kalil ficou segurando o celular, olhando para a tela escura, sentindo-se estranhamente vazio. Havia feito o que podia, oferecido o que tinha para oferecer. Agora dependia de Marina decidir se aceitaria ou não sua presença em sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Kalil Al-Rashid se viu esperando por algo que não podia controlar ou comprar. Algo que dependia inteiramente da vontade de outra pessoa. Era aterrorizante e, estranhamente, um pouco emocionante ao mesmo tempo. Marina colocou Gabriel de volta no berço após amamentá-lo e trocá-lo. O bebê finalmente satisfeito e sonolento. Sentou-se na cama nova, olhando ao redor do apartamento transformado, ainda tentando processar tudo. Kalil havia feito isso. Aquele homem rico e poderoso que ela mal conhecia havia virado sua vida de cabeça para baixo em questão de dias. Parte dela estava brava com a presunção, com a invasão de privacidade. Mas outra parte, a parte prática que sabia exatamente quão difícil seria criar Gabriel sozinha em seu apartamento anterior, estava profundamente grata. Pegou o telefone novamente e olhou para o número que havia chamado. O número privado de Sheikh Kalil Al-Rashid, um dos homens mais poderosos do país, estava agora nos contatos do seu celular. A ideia era absurda demais para processar completamente. Deitou-se na cama, sentindo a maciez do colchão novo, tão diferente do colchão fino no chão que tinha antes. Fechou os olhos, exausta até os ossos, e finalmente deixou que o sono a levasse. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina precária com Gabriel. As noites eram as piores, alimentações a cada 2 ou 3 horas, deixando-a em um estado constante de privação de sono.
Gabriel chorava muito nas primeiras horas da manhã, e Marina descobriu que caminhar pelo apartamento balançando-o era a única coisa que o acalmava. Durante esses passeios noturnos, olhava para tudo que Kalil havia providenciado e sentia uma mistura complexa de emoções. Gratidão, sim, mas também culpa, confusão e uma curiosidade crescente sobre o homem que havia feito tudo isso. No quarto dia após a alta, recebeu uma entrega, um grande pacote na porta com o logo da Fundação Al-Rashid. Dentro havia mais roupas de bebê, uma cadeirinha moderna para o carro que ela não tinha, um carrinho top de linha e uma carta. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas e leu. Marina, sei que disse que não esperava nada em troca, e mantenho essa palavra. Mas também sei como é difícil os primeiros meses com um recém-nascido, mesmo com apoio. Por favor, aceite isso como um presente para Gabriel. Não havia assinatura, mas não precisava. Marina segurou a carta, sentindo lágrimas arderem em seus olhos. Ninguém nunca havia cuidado dela assim. Nem quando tinha pais vivos, nem com Felipe, nunca. E agora um completo estranho estava fazendo mais por ela em dias do que qualquer um havia feito em anos. Pegou o celular e, antes que pudesse se conter, digitou uma mensagem. Obrigada pelas coisas. Gabriel adorou o carrinho, mas você não precisa continuar fazendo isso. A resposta veio quase imediatamente. Eu sei que não preciso. Quero. Marina olhou para as palavras na tela sentindo algo estranho em seu peito. Por quê? Enviou. A resposta demorou mais tempo dessa vez. Porque ver Gabriel nascer mudou algo em mim. E sei que isso soa louco, mas não consigo simplesmente seguir em frente e fingir que não aconteceu. Marina leu a mensagem várias vezes. Havia uma honestidade crua ali que a tocou de forma inesperada. Decidiu arriscar. Você quer conhecê-lo? Gabriel. Digo. Adequadamente. O celular de Kalil vibrou com a mensagem de Marina, e ele olhou para a tela com incredulidade. Ela estava convidando-o para conhecer Gabriel. Ele leu e releu a mensagem, certificando-se de que não estava interpretando errado. Seu coração batia descompassado, uma mistura de excitação e terror. Tenho certeza? Digitou de volta. Não, Marina respondeu honestamente. Mas acho que você merece, depois de tudo. E Gabriel deveria conhecer o homem que nos ajudou tanto. Kalil fechou os olhos, respirando fundo. Quando? Hoje à tarde, por volta das 3? Estarei aí. Kalil respondeu imediatamente, então se forçou a acrescentar. Obrigado, Marina. Isso significa mais do que você imagina. Marina não respondeu a isso, mas Kalil não precisava que respondesse. Passou as próximas horas em um estado de ansiedade que não experimentava desde a adolescência. Mudou de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que não parecesse muito formal ou intimidador. Eventualmente optou por calça jeans e uma camisa simples, tão longe de seu usual terno de negócios quanto conseguia ficar. Às 3 em ponto, Kalil estava na porta do apartamento de Marina, segurando um buquê de flores que comprou no caminho, e imediatamente se sentiu idiota por ter trazido. O que ela faria com flores quando tinha um recém-nascido para cuidar? Mas era tarde demais para voltar atrás agora. Bateu na porta e esperou, seu coração batendo alto demais. Marina abriu a porta usando roupa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, olheiras profundas sob os olhos. Ela parecia exausta e linda ao mesmo tempo, e Kalil sentiu algo apertar em seu peito. Oi, ela disse, dando um passo para trás para deixá-lo entrar. Oi, Kalil respondeu entrando no apartamento que havia reformado. Ver tudo no lugar, sendo usado, tornava tudo mais real de alguma forma. Ele estendeu as flores. Trouxe isso. Provavelmente foi uma ideia idiota. É lindo. Marina interrompeu, pegando o buquê e cheirando as flores. Obrigada. Não recebo flores há... bem, anos. Ela colocou as flores em um vaso com água e então virou-se para ele, envolvendo-se com os braços como se estivesse tentando se proteger. Ele está dormindo agora, mas deve acordar logo. Quer alguma coisa? Café? Água? Estou bem, obrigado. Kalil ficou parado desajeitadamente no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos. Marina sentou-se no sofá e gesticulou para que ele fizesse o mesmo. Sentaram-se em extremidades opostas, um silêncio estranho entre eles. Como você está? Kalil perguntou finalmente. Cansada.
Marina admitiu com um pequeno sorriso. Ele acorda de 2 em 2 horas para mamar. Estou funcionando basicamente no piloto automático. Não tem ninguém que possa ajudar? A pergunta saiu antes que ele pudesse censurá-la. Marina negou com a cabeça. Só eu mesma. Mas estamos nos ajeitando, né, Gabriel? Como se em resposta, um choro alto veio do quarto. Marina levantou-se imediatamente e foi até o berço, voltando momentos depois com Gabriel no colo. O bebê chorava com força, o rosto vermelho e contraído. Shh, amor, está tudo bem. Marina o embalava, mas o choro continuava. Acho que ele está com cólica. Tem sido assim nas últimas noites. Khalil ficou de pé, sem saber o que fazer, querendo ajudar, mas completamente sem ideia de como. Marina tentou várias posições, mas Gabriel continuava chorando inconsolavelmente. Posso? Khalil se viu perguntando, estendendo os braços. Marina hesitou, olhando para ele com incerteza. Você sabe como segurar um bebê? Não, Khalil admitiu. Mas gostaria de tentar, se você permitir. Marina olhou para Gabriel depois de volta para Khalil, algo mudando em sua expressão. Lentamente, cuidadosamente, ela colocou Gabriel nos braços de Khalil, ajustando sua posição para apoiar adequadamente a cabeça do bebê. Segure assim, apoiando o pescoço. No momento em que Khalil segurou Gabriel pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. O choro estridente do bebê diminuiu gradualmente até se tornar apenas pequenos soluços. Gabriel abriu os olhos, aqueles olhos escuros e curiosos fixando-se no rosto de Khalil, com uma intensidade que parecia impossível para alguém tão pequeno. Khalil ficou completamente imóvel, mal ousando respirar, com medo de quebrar o momento mágico. O bebê era tão leve em seus braços, tão frágil e perfeito, que sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Ele parou de chorar. Marina sussurrou, claramente surpresa. Ele nunca para assim tão rápido. Khalil olhou para ela, então de volta para Gabriel, sentindo algo se expandir em seu peito. Algo enorme e avassalador que não tinha nome. Ele é perfeito, conseguiu dizer, a voz rouca de emoção. Marina sentou-se ao lado dele no sofá, observando como Khalil segurava Gabriel com uma mistura de reverência e maravilhamento. Você é natural nisso, comentou suavemente. Khalil soltou uma risada sem humor. Difícil acreditar, considerando que nunca segurei um bebê antes na vida. Gabriel bocejou, um bocejo minúsculo que fez seu rosto todo se contorcer, e então simplesmente fechou os olhos, relaxando completamente nos braços de Khalil. O bebê adormeceu ali, como se tivesse encontrado o lugar mais seguro do mundo. Marina observou a cena com o coração apertado. Havia algo profundamente comovente em ver aquele homem poderoso segurando seu filho com tanta delicadeza, como se Gabriel fosse feito de vidro. As lágrimas que Khalil tentava conter escorriam silenciosamente pelo seu rosto, e ele nem parecia notar. Khalil, Marina disse gentilmente. Ele piscou, parecendo voltar a si mesmo. Desculpe, disse rapidamente, limpando as lágrimas com uma mão, enquanto mantinha Gabriel seguro com a outra. Eu não... Está tudo bem, Marina interrompeu. Você não precisa se desculpar. Ficaram sentados assim por vários minutos, apenas observando Gabriel dormir. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Você disse que não pode ter filhos. Posso perguntar por quê? Não precisa responder se não quiser. Khalil ficou em silêncio por tanto tempo que Marina pensou que ele não iria responder. Então, com voz baixa e controlada, ele começou a falar. Tive câncer testicular aos 23 anos. O tratamento me salvou, mas destruiu qualquer chance de fertilidade. Os médicos foram muito claros. Não há possibilidade de reversão. Marina sentiu seu coração apertar. Sinto muito. Isso deve ter sido devastador. Foi, Khalil admitiu. Minha família. No meu círculo cultural, ter herdeiros é fundamental. Meu pai esperava que eu continuasse a linhagem familiar. Minha esposa me deixou quando os últimos tratamentos de fertilidade falharam. Disse que não podia ficar em um casamento sem futuro. A amargura na voz dele era palpável. Ela não merecia você, Marina disse firmemente. Khalil olhou para ela, surpreso pela veemência. Qualquer mulher que te abandonou por algo que não foi sua culpa não merecia ter você. Família não é apenas sobre sangue e herdeiros. É sobre amor e compromisso. Algo mudou no olhar de Khalil, suavizando.
Você é muito jovem para ser tão sábia. Marina soltou uma risada cansada. 24 anos e uma vida inteira de decepções tendem a ensinar algumas coisas. Olhou para Gabriel dormindo tranquilamente. Meu ex também me abandonou. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos que não incluíam uma criança. Descobri que o não estar pronto na verdade significava que ele já estava saindo com outra pessoa há meses. Khalil sentiu raiva queimar em seu peito ao ouvir isso. Ele é um idiota. Marina concordou simplesmente. Mas sabe de uma coisa? Acho que foi melhor assim. Se ele tivesse ficado apenas por obrigação, Gabriel teria crescido sentindo que era um fardo. Pelo menos agora, mesmo sendo só nós dois, ele vai crescer, sabendo que é amado completamente sem reservas. A filosofia simples, mas profunda, a deixou Khalil sem palavras. Olhou para o bebê em seus braços e pensou em tudo que havia perdido, todas as possibilidades que o câncer havia roubado dele. Mas também pensou em estar ali naquele momento, segurando aquele milagre pequeno, sendo permitido fazer parte disso, mesmo que de forma periférica. Posso te fazer uma pergunta? Khalil disse hesitantemente. Claro. Por que você está permitindo isso? Me deixar estar aqui, conhecer Gabriel, fazer parte da vida de vocês mesmo que minimamente? Eu sou praticamente um estranho que invadiu um dos momentos mais privados da sua vida, e então reformou seu apartamento sem permissão. Você deveria estar me mandando embora, não me convidando para entrar. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, eu não sei completamente. Parte de mim está aterrorizada com tudo isso, com você, com o que tudo significa. Mas ela parou, procurando as palavras certas. Quando você apareceu no meu quarto do hospital naquela noite, vi algo em você. Dor, perda, solidão, as mesmas coisas que vejo no espelho todos os dias. E quando você segurou Gabriel agora, vi como isso te afetou. Você não está fazendo isso por pena ou por algum complexo de salvador. Você está fazendo isso porque genuinamente se importa, mesmo que não faça sentido lógico. Ela deu de ombros. E talvez egoisticamente, eu também esteja cansada de estar sozinha. Gabriel merece ter pessoas em sua vida que se importam com ele. Se você quer ser uma dessas pessoas, quem sou eu para negar isso? Khalil olhou para ela com tal intensidade que Marina sentiu seu rosto esquentar. Eu quero, disse com convicção. Mais do que qualquer coisa, quero fazer parte da vida de vocês. Se você permitir. Marina assentiu lentamente. Ok, mas precisamos estabelecer alguns limites. Você não pode simplesmente aparecer e mudar coisas na minha vida sem me consultar primeiro. Não importa quão bem intencionado seja. Eu aprecio imensamente tudo que você fez, mas preciso de autonomia, de controle sobre minha própria vida. Entende? Entendo. Khalil concordou imediatamente. E você está completamente certa. Eu ultrapassei limites. Não acontecerá novamente sem seu consentimento explícito. Bom, Marina relaxou visivelmente. Segundo, se você vai estar na vida de Gabriel, precisa estar presente de verdade. Não pode ser algo que você faz quando está se sentindo culpado ou solitário e então desaparece quando fica inconveniente. Crianças precisam de consistência. Eu estarei presente, Khalil prometeu. Todo dia, se você permitir. Quero estar aqui para os momentos bons e ruins, para as noites sem dormir e para os primeiros sorrisos. Tudo. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou hesitação, mas encontrou apenas sinceridade crua. Ok, então, vamos tentar isso. Ver como funciona. Khalil fechou os olhos por um momento, sentindo alívio puro inundá-lo. Obrigado, Marina. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Acho que tenho uma ideia, Marina disse suavemente. Gabriel mexeu-se nos braços de Khalil, começando a acordar. Khalil o observou acordar, fascinado por cada pequeno movimento, cada expressão que passava pelo rosto minúsculo. Ele está com fome, Marina disse, reconhecendo os sinais. Vou precisar pegá-lo para amamentar. Khalil relutantemente devolveu Gabriel para ela, sentindo um vazio nos braços assim que o bebê saiu deles. Marina ajeitou Gabriel para mamar, fazendo isso com uma naturalidade que vinha de dias de prática. Khalil desviou o olhar respeitosamente, dando-lhe privacidade. Você não precisa desviar o olhar, Marina disse com um toque de diversão.
Amamentação é natural, mas aprecio a consideração. Kalil arriscou um olhar de volta e viu Marina observando Gabriel mamar com uma expressão de ternura absoluta. Era uma cena tão íntima, tão linda, que ele sentiu o peito apertar novamente. Posso perguntar uma coisa? Marina disse após alguns minutos de silêncio confortável. Qualquer coisa. Sua família sabe sobre nós? Sobre o que você está fazendo? Kalil ficou tenso imediatamente. Não. Minha família está no Golfo Pérsico. Venho ao Brasil com frequência para negócios, mas eles não sabem dos detalhes da minha vida aqui. Marina franziu a testa. Eles não vão aprovar isso, vão? Não, Kalil admitiu. Provavelmente não. Mas isso não importa. Você e Gabriel não são algo que estou fazendo para a aprovação da minha família. Mas eles são sua família, Marina insistiu. Em algum momento, se você realmente quer fazer parte da vida de Gabriel, eles vão descobrir. O que acontece então? Kalil esfregou o rosto com as mãos. Honestamente, não sei. Meu pai já está desapontado comigo por não poder dar a ele netos legítimos. Minha mãe chora toda vez que me vê porque sou seu único filho e a linhagem acaba comigo. Adicionar isso à mistura, ele parou, não querendo terminar o pensamento. Eles vão pensar que você está fazendo algo inapropriado, Marina concluiu por ele. Vão pensar que estou tentando te prender ou manipular de alguma forma. Provavelmente, Kalil admitiu com pesar. Mas o que eles pensam não muda o que eu quero fazer. Marina terminou de amamentar Gabriel e o colocou sobre o ombro para fazê-lo arrotar. Eu não quero causar problemas para você com sua família, Kalil. Se isso vai criar conflitos sérios, vai criar. Kalil interrompeu. Provavelmente vai. Mas Marina, olhe para mim. Ela o fez e ele continuou com intensidade. Passei os últimos 5 anos vivendo de acordo com as expectativas de todos. Fiz o que meu pai queria, casei com quem ele aprovou, segui o caminho que foi traçado para mim antes mesmo de eu nascer. E no final não importou. Ainda falhei na única coisa que realmente importava para eles, dar-lhes um herdeiro. Então, se vou ser uma decepção de qualquer forma, prefiro ser uma decepção fazendo algo que realmente significa alguma coisa para mim. A paixão em sua voz surpreendeu ambos. Marina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Isso é muito, disse com voz embargada. É muita pressão para colocar em nós, em Gabriel. E se não dermos certo? E se você se arrepender dessa decisão? Não vou me arrepender, Kalil disse com certeza absoluta. Mas eu entendo sua preocupação. Então vamos fazer assim. Damos um passo de cada vez. Sem pressão. Sem expectativas enormes. Apenas vemos como as coisas se desenvolvem naturalmente. Posso vir visitá-los regularmente? Marina hesitou. Então assentiu. Sim, mas começa devagar, ok? Não quero que Gabriel se acostume com você se isso não for durar. Vai durar, Kalil prometeu. Eu garanto. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Kalil aparecia todas as tardes, às vezes trazendo comida, às vezes apenas sua presença. Ele aprendeu a trocar fraldas, algo que o CEO bilionário fazia com uma concentração cômica que fazia Marina rir. Aprendeu a fazer Gabriel arrotar, a reconhecer diferentes tipos de choro, a embalar o bebê para dormir. Havia algo surreal e maravilhoso em ver aquele homem poderoso, acostumado a comandar salas de reunião e fechar negócios de milhões, agora totalmente focado em aprender como segurar uma mamadeira no ângulo correto. Uma tarde, Marina estava na cozinha preparando café, quando ouviu Kalil falando no quarto. Aproximou-se silenciosamente e o viu sentado na cadeira de balanço que ele havia comprado, Gabriel no colo, falando em árabe. O som era melodioso e suave, e embora Marina não entendesse as palavras, entendia o tom. Era uma canção de ninar, antiga e tradicional, cantada com voz rouca de emoção. Marina encostou-se ao batente da porta, observando a cena com o coração apertado. Kalil não percebeu sua presença, completamente absorto em Gabriel. Quando a canção terminou, ele beijou delicadamente a testa do bebê e sussurrou em português. Eu te amo, pequeno. Sei que não sou seu pai, mas te amo como se fosse. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Virou-se silenciosamente e voltou para a cozinha, dando-lhes privacidade. Quando Kalil saiu do quarto minutos depois, encontrou Marina enxugando os olhos com as costas da mão. Está tudo bem? Perguntou preocupado. Está.
Marina disse, tentando sorrir através das lágrimas. Eu só ouvi você cantando para ele, foi lindo. Khalil ficou vermelho, claramente constrangido. Desculpe, eu não sabia que você estava ouvindo. Não se desculpe. Marina o cortou. Foi perfeito. Ele precisa disso. Precisa de alguém que o ame assim. Se aproximou de Khalil, hesitou por um momento, então impulsivamente o abraçou. Khalil ficou rígido por um segundo, surpreso, então a envolveu nos braços, segurando-a gentilmente. Obrigada. Marina sussurrou contra seu peito. Por tudo. Por se importar. Por estar aqui. Por amar meu filho. Nosso filho. Khalil disse antes que pudesse se impedir. Então congelou, percebendo o que havia dito. Desculpe. Eu não quis. Não estava tentando presumir. Marina se afastou para olhá-lo e havia algo diferente em seus olhos agora. Não. Disse lentamente. Não se desculpe. Você está certo. Se você vai estar aqui, se vai amá-lo e cuidar dele, então sim, nosso filho. Khalil a olhou com tal intensidade que Marina sentiu algo mudar entre eles. Alguma linha invisível sendo cruzada. Marina... começou, mas foi interrompido pelo toque do celular dele. Atendeu com relutância, e Marina viu sua expressão mudar de suave para tensa em segundos. Meu pai... ele disse em voz baixa para Marina. Preciso atender. Ela acenou, saindo para dar-lhe privacidade. Khalil atendeu em árabe, e Marina podia ouvir a conversa elevada mesmo sem entender as palavras. Quando terminou 10 minutos depois, Khalil parecia derrotado. Meu pai está vindo para São Paulo, disse pesadamente, afundando no sofá. Quer discutir o futuro da empresa e minhas responsabilidades familiares. Ele sabe sobre os tratamentos de fertilidade falharem, e está pressionando para que eu case novamente desta vez com alguém que ele escolher, alguém que possa pelo menos adotar herdeiros dentro da família. Marina sentou-se ao lado dele. Quando ele chega? Daqui a 3 dias. Khalil olhou para ela. Marina, ele não pode saber sobre você e Gabriel. Pelo menos não ainda. Ele não vai entender, vai tentar me afastar e eu não posso. Está tudo bem. Marina o tranquilizou, embora sentisse uma pontada de algo que não queria nomear. Decepção? Medo? Eu entendo. É sua família. Não vou complicar as coisas. Você não está complicando nada. Khalil disse ferozmente, pegando a mão dela. Você e Gabriel são a melhor coisa que me aconteceu em anos. Mas meu pai é... complicado. Ele não vai ver isso da forma que eu vejo. Preciso de tempo para fazê-lo entender. Marina apertou sua mão. Então tire esse tempo. Estaremos aqui quando você estiver pronto. Khalil passou os 3 dias seguintes em modo de trabalho intenso, preparando-se para a visita de seu pai. Ainda visitava Marina e Gabriel todos os dias, mas as visitas eram mais curtas, e Marina podia ver a tensão aumentando nele. Na noite antes de seu pai chegar, Khalil apareceu tarde, encontrando Marina acordada com Gabriel, que estava tendo uma noite particularmente difícil com cólicas. Deixe-me ajudar, disse imediatamente, pegando Gabriel. Fez a técnica de massagem que havia pesquisado online, movendo suas mãos grandes suavemente na barriguinha do bebê em movimentos circulares. Gabriel se acalmou gradualmente, os choros diminuindo. Você é mágico, Marina disse cansada, afundando no sofá. Ele só responde assim para você. Khalil sorriu, mas era um sorriso triste. Vou sentir falta disso nos próximos dias. Meu pai vai manter minha agenda completamente lotada. Não importa quanto tempo você ficar longe, Marina disse. Nós vamos estar aqui. Não vamos desaparecer. Khalil olhou para ela por um longo momento. Posso te perguntar algo que tenho pensado há dias? Claro, Marina respondeu, embora algo no tom dele a deixasse nervosa. Se as circunstâncias fossem diferentes, Khalil começou cuidadosamente. Se eu não fosse quem sou, se não houvesse todas essas complicações familiares e culturais, você me daria uma chance? Não apenas como alguém na vida de Gabriel, mas como alguém na sua vida. Marina ficou sem ar. Olhou para Khalil segurando Gabriel com tanta ternura, esse homem que havia entrado em sua vida da forma mais estranha possível e que de alguma forma havia se tornado essencial em semanas. Eu não sei, respondeu honestamente. É muito cedo, tudo aconteceu muito rápido, mas... Ela hesitou, então decidiu ser corajosa. Mas eu gosto de você, Khalil. Muito. Você me assusta um pouco, não vou mentir.
Todo esse poder e dinheiro é um mundo que não conheço. Mas quando você está aqui com Gabriel, com a gente, você é apenas Khalil. E esse Khalil, eu definitivamente poderia... Deixou a frase no ar, incapaz de terminar. Khalil fechou os olhos por um momento. Isso é mais do que eu esperava ouvir, disse com voz rouca. E mais do que eu provavelmente mereço. Pare com isso, Marina disse firmemente. Pare de agir como se não merecesse ser feliz. Você passou por algo horrível e perdeu algo importante. Isso não te torna menos merecedor de amor e família. Khalil abriu os olhos, e havia tal vulnerabilidade ali que Marina sentiu seu coração apertar. Minha ex-esposa disse que eu estava quebrado, que um homem que não pode dar filhos é apenas metade de um homem. Ela disse isso quando foi embora como se fosse um fato inegável. Ela estava errada, Marina disse com veemência, levantando-se e indo até ele. Colocou a mão no rosto de Khalil, forçando-o a olhar para ela. Você não está quebrado. Você é gentil, atencioso, dedicado. Você ama meu filho como se fosse seu. Você aparece todos os dias, aprende, tenta, se importa. Como isso é ser metade de um homem? Khalil cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma suavemente. O gesto foi tão íntimo, tão carregado de emoção, que Marina sentiu seu coração acelerar. Eu preciso ir, Khalil disse relutantemente. Meu pai chega cedo amanhã. Eu sei. Marina não afastou a mão. Seja forte, ok? Não deixe ele fazer você se sentir menos do que você é. Khalil assentiu. Então, cuidadosamente colocou Gabriel no berço. O bebê continuou dormindo, finalmente tranquilo depois de horas de desconforto. Khalil olhou para ele por um longo momento, então se virou para Marina. Posso te beijar? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Marina sabia que deveria dizer não. Tudo já era complicado demais sem adicionar isso à mistura. Mas olhou para Khalil, para esse homem que havia mudado sua vida de tantas formas em tão pouco tempo, e não conseguiu se forçar a recusar. Sim, sussurrou de volta. Khalil se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi gentil, quase reverente. Um beijo que prometia algo, mas não exigia nada. Quando se afastaram, ambos estavam tremendo ligeiramente. Marina começou, mas não sabia como terminar. Eu sei, Khalil disse, entendendo que ela não podia articular. Eu também. Ele beijou sua testa suavemente. Depois saiu do apartamento, deixando Marina tocando seus lábios e se perguntando o que exatamente havia acabado de começar. Os 3 dias seguintes foram tortura para Khalil. Seu pai, Sheikh Hamad al-Rashid, era um homem imponente de 65 anos, com barba grisalha meticulosamente cuidada e olhos que não perdiam nada. Ele chegou acompanhado de uma comitiva completa, incluindo seu conselheiro pessoal e um possível arranjo matrimonial. Uma jovem de boa família árabe que seu pai havia escolhido como esposa adequada para Khalil. Amira tinha 28 anos. Era linda, educada, de família impecável e absolutamente entediante. Khalil passou 3 jantares formais sentado ao lado dela, tentando manter conversação educada, enquanto sua mente estava constantemente em um apartamento do outro lado da cidade, onde Marina provavelmente estava lidando com Gabriel sozinha. Seu telefone vibrava ocasionalmente com mensagens dela, fotos de Gabriel, pequenas atualizações, nada importante. Mas para Khalil, eram linhas de vida mantendo-o são. Na 3ª noite, seu pai finalmente foi direto ao ponto. Estavam no escritório do hotel de luxo onde Hamad estava hospedado, apenas os dois, com charutos caros e uísque escocês mais caro ainda. Amira é perfeita, Hamad declarou. Jovem, saudável, de boa linhagem. Ela concordou em adotar crianças dentro da família. Meu irmão tem 3 filhos. Um deles poderia se tornar seu herdeiro legalmente. Khalil tomou um gole de uísque, tentando ganhar tempo. Pai, com todo respeito, eu não a conheço. Você conhecerá, Hamad disse com a confiança de alguém acostumado a ser obedecido. O casamento é em 6 meses. Tempo suficiente para um noivado respeitável. Não, Khalil disse, a palavra saindo antes que pudesse censurá-la. Hamad piscou, claramente surpreso. Não? Não vou casar com Amira.
Khalil disse mais firmemente. Não vou entrar em outro casamento arranjado só para satisfazer expectativas familiares. Já fiz isso uma vez. Não funcionou. Não funcionou porque sua esposa era fraca. Hamad disse com desdém. Amira é diferente. Ela entende o dever, a responsabilidade. Ela é uma estranha. Khalil interrompeu, levantando-se. E eu não a amo. Nem vou amá-la. Não vou passar o resto da minha vida em outro casamento sem amor apenas para manter aparências. Hamad também se levantou, seus olhos estreitando. Isso não é sobre amor, Khalil. É sobre família, linhagem, tradição, coisas maiores que seus sentimentos pessoais. Não, Khalil disse novamente. Não desta vez. Hamad o estudou por um longo momento. A outra pessoa, concluiu finalmente. Não era uma pergunta. Khalil hesitou, sabendo que este era o momento decisivo. Podia mentir, negar, empurrar para mais tarde. Ou podia ser honesto. Sim, disse finalmente. A outra pessoa. Quem? A voz de Hamad era perigosamente calma. Uma brasileira. Não é da nossa cultura, não é da nossa religião, não é da nossa classe social. Khalil falou rapidamente, arrancando o band-aid de uma vez. Ela tem um filho recém-nascido. Ela estava completamente sozinha. Eu a ajudei, me envolvi, e agora eu não consigo imaginar minha vida sem ela e o bebê. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Hamad ficou completamente imóvel por vários segundos, então explodiu. Você enlouqueceu? Uma mulher com o filho de outro homem? Você, um sheik, se rebaixando a... Cuidado. Khalil o cortou, sua voz baixa mas carregada de aviso. Cuidado com o que você diz a seguir. Hamad respirou fundo, claramente tentando se controlar. Khalil, escute a si mesmo. Você está jogando fora séculos de tradição, sua posição, sua família, por uma mulher que você mal conhece, por um filho que não é seu? Eu sei que não é meu filho biologicamente, Khalil disse. Acredite, eu sei melhor que ninguém. Mas quando eu olho para ele, quando o seguro, quando ele dorme nos meus braços, pai, pela primeira vez desde o diagnóstico eu não me sinto vazio. Eu não me sinto quebrado. Eu me sinto completo. Você está confundindo gratidão com amor. Hamad disse, sua voz mais gentil agora. É compreensível, filho. Você passou por muito. Mas isso vai passar. Essa obsessão vai desaparecer. E você vai se arrepender de jogar tudo fora. Não vai passar. Khalil insistiu. E eu não estou jogando nada fora. Estou finalmente escolhendo algo por mim mesmo. Não pelo nome da família, ou pela tradição, ou pelas expectativas. Por mim. Hamad o olhou com tal decepção que Khalil sentiu algo se quebrar dentro dele. Se você fizer isso, seu pai disse lentamente, se você escolher essa mulher e esse filho que não é seu sobre sua família e seu dever, haverá consequências. Que tipo de consequências? Khalil perguntou, embora já soubesse a resposta. Você será cortado. Hamad disse sem rodeios. Não da fortuna familiar, isso é seu por direito, mas do conselho familiar, das decisões empresariais importantes, das tradições e cerimônias. Você se tornará, para todos os efeitos práticos, um estranho. O peso das palavras atingiu Khalil como um golpe físico. Ser cortado da família não era apenas uma questão de negócios ou dinheiro. Era ser exilado da única comunidade que ele sempre conheceu, de todos os laços que o ligavam às suas raízes, à sua história. Pai, começou, mas Hamad ergueu a mão. Você tem até o final da semana para decidir. Ou você casa com Amira e retoma seu lugar legítimo na família, ou você escolhe essa brasileira e sofre as consequências. Não pode ter os dois. Com isso, Hamad saiu do escritório, deixando Khalil sozinho com a decisão mais difícil de sua vida. Khalil afundou de volta na cadeira, o peso de tudo pressionando-o. Poderia realmente abrir mão de tudo? De sua família, suas tradições, seu lugar em uma linhagem que remontava a séculos? Por uma mulher que conheceu há semanas e um bebê que não era biologicamente seu? Mas então pensou em Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços, no jeito como Marina olhava para ele com confiança crescente, no beijo que compartilharam e na promessa de algo real e genuíno. Pensou em mais 30, 40, 50 anos de casamento sem amor, de seguir expectativas de outros, de nunca realmente viver por si mesmo. A escolha, quando realmente analisada, não era escolha alguma.
Pegou o celular e ligou para Marina. Ela atendeu no terceiro toque, voz sonolenta. Kalil? São 3 da manhã. Está tudo bem? Posso ir aí? Perguntou, precisando vê-la imediatamente. Agora? Marina parecia mais acordada agora. Sim, preciso ver vocês. Por favor. Houve uma pausa então. Ok, a porta está aberta. Kalil dirigiu através da cidade vazia, chegando ao apartamento em 20 minutos. Marina o esperava acordada, usando um pijama simples, os cabelos bagunçados. Ela o olhou e imediatamente soube que algo estava errado. O que aconteceu? Kalil entrou, fechou a porta atrás de si e simplesmente desabou. Contou tudo. A exigência de seu pai, o ultimato, a escolha impossível que não era realmente impossível. Marina o ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Quando terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Você não pode fazer isso, disse finalmente. Kalil piscou, confuso. Fazer o quê? Você não pode abandonar sua família por mim e Gabriel. Kalil, você nos conhece há semanas. Sua família é sua vida inteira. Você vai se arrepender. Pode não ser hoje ou amanhã, mas eventualmente você vai acordar e perceber que jogou tudo fora por você. Kalil interrompeu, pegando as mãos dela. Por você e Gabriel. E eu não vou me arrepender, Marina. Pela primeira vez na minha vida estou fazendo algo que realmente quero fazer, não algo que me foi dito que eu deveria fazer. Mas, Marina, escute, Kalil disse intensamente. Minha família vai me cortar. Provavelmente vão. Mas eu ainda vou ter minha parte da fortuna familiar. Ainda vou ter meus negócios aqui no Brasil. Não vou ficar desamparado ou na pobreza. A única coisa que vou perder é aprovação e tradição. E honestamente, acho que posso viver sem isso. Não posso viver sem você. As palavras pairaram entre eles, enormes e pesadas. Marina sentiu lágrimas encherem seus olhos. Isso é loucura. Você está louco. Provavelmente. Kalil concordou com um pequeno sorriso. Mas é a loucura mais certa que já senti. Marina olhou para ele por um longo momento. Então, impulsivamente, o beijou. Foi diferente do primeiro beijo, não gentil e exploratório, mas desesperado e certo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Se você fizer isso, Marina disse, se você realmente escolher nós, tem que ter certeza absoluta, porque eu não vou ser a razão pela qual você perde sua família se você depois se arrepender e me culpar por isso. Não vou me arrepender, Kalil prometeu. E nunca vou te culpar. Esta é minha escolha, Marina. Minha e de mais ninguém. Marina assentiu lentamente. Ok, então. Mas temos que fazer isso direito. Quero conhecer seu pai. Quero que ele veja que não sou alguma aventureira tentando pegar sua fortuna. Quero que ele veja Gabriel e entenda por que isso importa tanto para você. Kalil hesitou. Marina, meu pai Ele não vai ser gentil. Ele vai julgá-la. Vai dizer coisas duras. Eu aguento, Marina disse firmemente. Cresci pobre. Tive um bebê sozinha. Fui abandonada pelo pai do meu filho. Acha que seu pai vai me assustar? Havia uma força nela agora que fez Kalil se apaixonar ainda mais. Você é incrível, disse simplesmente. Marina corou. Sou apenas teimosa. Agora vai para casa. Amanhã você arranja um encontro com seu pai. Nós vamos resolver isso juntos. Kalil queria ficar, queria segurar Marina e Gabriel e nunca soltá-los. Mas ela tinha razão. Havia coisas que precisavam ser feitas, conversas que precisavam acontecer. Beijou-a mais uma vez, suave e promissor. Então saiu no início da madrugada. No dia seguinte, Kalil ligou para seu pai e pediu um encontro. Hamad concordou, provavelmente esperando uma rendição. Em vez disso, Kalil levou Marina e Gabriel. A cena que se seguiu foi tensa desde o início. Hamad os recebeu em sua suíte de hotel, seu olhar passando de Marina para Gabriel com uma expressão cuidadosamente neutra que não escondia completamente o desagrado. Pai, esta é Marina Almeida, e este é Gabriel. Kalil fez as apresentações formalmente. Marina estendeu a mão, mantendo Gabriel seguro contra o peito com a outra. Sheikh Hamad, é uma honra conhecê-lo. Hamad apertou sua mão brevemente, educado, mas frio. Senhorita Almeida. Sentaram-se na sala de estar luxuosa da suíte, um silêncio desconfortável se instalando.
Foi Marina quem o quebrou. Senhor, sei que minha presença aqui não é o que o Senhor esperava ou desejava para seu filho. Mas precisa entender algo. Eu não pedi por isso. Não procurei Khalil. Não armei nada. Nós nos encontramos por acaso, no pior e melhor momento da minha vida. Amália ouviu sem expressão. E ainda assim aqui está você, beneficiando-se da generosidade do meu filho, vivendo em um apartamento que ele forneceu, usando recursos que ele disponibilizou. Como isso não é manipulação? Marina poderia ter ficado com raiva, mas manteve a calma. O Senhor está certo. Eu estou me beneficiando. E sabe de uma coisa? Eu não vou mentir e dizer que não preciso dessa ajuda porque preciso. Sou uma mãe solteira de 24 anos com dificuldades financeiras. Mas não pedi isso. Khalil ofereceu. E depois de muita relutância eu aceitei porque meu filho merece ter o melhor começo de vida possível. E o que você oferece em troca? Hamad pressionou. O que meu filho ganha com esse arranjo além de criar o filho de outro homem? Pai. Khalil começou a protestar, mas Marina colocou a mão em seu braço, silenciando-o. O que eu ofereço? Marina disse calmamente. É família. Real, genuína família. Não baseada em obrigação ou tradição ou expectativas, mas em amor e escolha. Eu ofereço a Khalil a chance de ser pai de verdade, mesmo que não biologicamente. Ofereço a ele a chance de ser feliz, sem condições ou julgamentos. Ela olhou diretamente para Hamad. Seu filho me contou sobre sua doença, sobre perder a capacidade de ter filhos. Contou sobre como sua esposa o deixou, sobre como sua família o vê como falho. E sabe o que eu vejo quando olho para Khalil? Vejo o homem mais gentil, mais dedicado, mais amoroso que já conheci. Vejo alguém que segurou meu filho pela primeira vez e chorou de pura emoção. Vejo alguém que aparece todos os dias, que aprende a trocar fraldas e fazer Gabriel arrotar, que canta canções de ninar em árabe e fica acordado a noite inteira quando Gabriel está inquieto. Esse é o homem que vejo. E se o senhor não consegue ver isso, se tudo que vê é falha e decepção, então, com todo respeito, o problema não está com ele. O silêncio que seguiu foi absoluto. Khalil olhou para Marina com admiração e amor tão intensos que era quase doloroso. Hamad ficou muito quieto, sua máscara de neutralidade finalmente rachando para mostrar algo. Não aprovação, ainda não. Mas talvez o início de compreensão. Posso segurá-lo? Hamad perguntou de repente, gesticulando para Gabriel. Marina piscou, surpresa. Então cuidadosamente passou o bebê para os braços de Hamad. O sheik mais velho segurou Gabriel com uma delicadeza surpreendente, olhando para o rosto minúsculo com uma expressão que Khalil nunca havia visto antes. Gabriel olhou de volta, aqueles olhos escuros curiosos, e então fez algo extraordinário. Sorriu. Provavelmente foi apenas um reflexo, muito cedo para sorrisos reais, mas pareceu deliberado. Hamad ficou olhando para aquele sorriso por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Meu filho está certo. Você é muito jovem e sábia. Devolveu Gabriel para Marina cuidadosamente. E muito corajosa vindo aqui e enfrentando-me assim. Alguém tinha que fazer isso. Marina disse simplesmente. Hamad olhou para Khalil. Você realmente ama essa mulher? E essa criança? Com tudo que tenho. Khalil respondeu sem hesitação. Mais do que pensei que fosse possível amar. Hamad assentiu lentamente. E você entende que haverá consequências? Que muitos em nossa família não vão aceitar isso? Entendo, Khalil disse. E escolho eles de qualquer forma. Hamad ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou profundamente. Eu não posso dizer que aprovo completamente. Não posso dizer que isso é o que eu queria para você. Mas... Ele parou, procurando as palavras. Mas também não posso negar que você parece mais vivo agora do que tem parecido em anos. Desde antes da doença, talvez desde sempre. Khalil sentiu esperança inflar em seu peito. Pai, não vou cortá-lo, Hamad disse. Mas haverá condições. Você vai casar com essa mulher adequadamente, se é isso que quer. Nada de casos ou arranjos informais. Você vai adotá-lo. Gesticulou para Gabriel. Legalmente, dar a ele seu nome. Se vai fazer isso, vai fazer direito. Marina e Khalil trocaram olhares chocados.
Kalil mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pai, você está dizendo... Estou dizendo que você tem minha bênção, Hamad disse, embora o tom ainda fosse um pouco rígido. Relutante talvez, mas genuína. Sua mãe vai precisar de tempo para aceitar. E haverá membros da família que nunca vão aprovar. Mas, essa jovem está certa. Você não está quebrado. E se esse é o caminho que você escolhe para ser feliz, quem sou eu para impedir? Kalil levantou-se e abraçou seu pai, algo que não fazia desde criança. Hamad ficou rígido por um momento, então correspondeu ao abraço. Obrigado, Kalil sussurrou. Obrigado, pai. Quando se separaram, Marina também estava chorando. Hamad se aproximou dela e, para surpresa de todos, beijou sua testa brevemente. Cuide dele, disse simplesmente. E deixe-o cuidar de você. Vocês dois precisam um do outro, eu acho. Vou cuidar, Marina prometeu. Sempre. Os meses seguintes foram de ajustes e aprendizados. Kalil oficialmente pediu Marina em casamento 2 semanas depois do encontro com seu pai. Não com um anel de milhões de dólares, mas com o anel de sua avó. Uma peça simples, mas significativa, que havia pertencido à matriarca da família por gerações. Marina aceitou com lágrimas nos olhos não pelo valor ou pela tradição, mas pelo que simbolizava: aceitação, família, futuro. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas amigos próximos e família imediata. Hamad compareceu mantendo sua palavra, embora alguns primos e tios tenham demonstrado desaprovação ao se ausentar. Marina usou um vestido simples, mas elegante, e Gabriel, agora com 3 meses, foi o pajem, dormindo pacificamente nos braços de uma madrinha durante toda a cerimônia. Quando Kalil e Marina trocaram votos, não foram votos tradicionais. Foram promessas que escreveram juntos, sobre construir uma família baseada em amor, não em expectativas, sobre escolher um ao outro todos os dias, sobre dar a Gabriel o melhor futuro possível. Não havia olhos secos no pequeno jardim onde se casaram. A adoção de Gabriel foi finalizada 1 mês depois. Ver seu sobrenome mudado oficialmente para Al-Rashid foi um dos momentos mais emocionais da vida de Kalil. Gabriel Almeida Al-Rashid, seu filho. Não biologicamente, mas em todas as formas que importavam. Marina voltou a estudar, fazendo mestrado em veterinária que sempre quis, mas nunca pôde pagar. Kalil insistiu em contratar uma babá de confiança para ajudar, mas Marina fez questão de estar presente para todos os momentos importantes. Primeiras palavras, primeiros passos, primeira vez comendo sólidos. Era um equilíbrio delicado, mas funcionava. Kalil dividiu seu tempo entre os negócios da família e sua nova família. Aprendeu que podia ser bem-sucedido profissionalmente, sem sacrificar o que realmente importava. Suas reuniões agora terminavam às 5, para que pudesse estar em casa para o jantar. Suas viagens de negócios eram mais curtas e sempre incluíam videochamadas noturnas para ver Gabriel antes de dormir. 1 ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida novamente. A notícia foi recebida com alegria misturada com uma pontada de dor para Kalil. O lembrete de que este filho, diferente de Gabriel, seria biologicamente de Marina, mas não dele. Marina percebeu sua hesitação imediatamente. Hey, disse, pegando seu rosto entre as mãos. Este bebê vai ser tão seu quanto Gabriel é. Biologia não define família. Amor define. Kalil beijou-a profundamente. Eu sei. E eu amo você. E já amo esse bebê também. Quando Sara nasceu 9 meses depois, foi Kalil quem cortou o cordão umbilical, quem a segurou primeiro, quem chorou de emoção ao contar dedos minúsculos. Gabriel, agora com quase 2 anos, olhou para a irmãzinha com curiosidade, tocando seu rosto suavemente com dedos rechonchudos. Bebê, disse uma de suas primeiras palavras. Sua irmã. Kalil o corrigiu, puxando Gabriel para seu colo enquanto Marina segurava Sara. Sua irmãzinha Sara. A foto que tiraram naquele momento, Kalil segurando Gabriel enquanto Marina segurava Sara, todos juntos na cama do hospital, seria a foto favorita de Kalil para sempre. Era tudo o que ele pensou que jamais teria. Era milagre e escolha e amor entrelaçados em uma imagem perfeita. Anos depois, quando Gabriel tinha 6 anos e Sara 4,
Houve um dia em que tudo voltou ao início de certa forma. Gabriel estava fazendo um projeto na escola sobre famílias e chegou em casa com perguntas. Papai, disse durante o jantar, por que eu tenho 2 sobrenomes e Sara só tem um? Kalil e Marina trocaram olhares. Sabiam que este dia chegaria eventualmente. Por quê? Kalil disse cuidadosamente. Você nasceu com um sobrenome, e então eu te adotei e você ganhou o meu também. Isso te torna extra especial. Adotou? Gabriel franziu a testa processando. Isso significa que você não é meu papai de verdade? Não biologicamente, Kalil admitiu, sentindo seu coração apertar. Mas em todas as outras formas que importam, sim. Eu escolhi ser seu pai, Gabriel. E continuo escolhendo todos os dias. Gabriel pensou sobre isso por um longo momento. Então, com a lógica simples de uma criança de 6 anos, disse: Então você me quis extra, né? Você não me teve porque tinha que ter. Me teve porque quis. Kalil sentiu lágrimas arderem. Exatamente, conseguiu dizer. Te quis extra. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou ao seu jantar como se não tivesse acabado de mudar o mundo de Kalil. Marina pegou a mão de Kalil por baixo da mesa, apertando com força. Eles haviam construído isso juntos. Uma família baseada em escolha, não em obrigação. E era perfeito. A família de Kalil eventualmente veio visitar. Sua mãe, Sheikh Laila, levou mais tempo para aceitar do que Hamad, mas no momento em que segurou Gabriel pela primeira vez, algo se derreteu nela. E quando Sara nasceu, carregando traços que lembravam a própria família de Kalil por pura coincidência de genética, Laila chorou de alegria. Meu neto, ela sussurrou, segurando Gabriel. E minha neta, disse segurando Sara. Não fez distinção entre eles. Foram suas crianças, igualmente amadas. Kalil observou sua mãe com seus filhos e sentiu um círculo se fechar. Havia perdido tanto, sua fertilidade, seu primeiro casamento, quase sua família inteira. Mas ao perder, também havia ganho. Ganhou Marina, forte e resiliente, que o amava sem condições. Ganhou Gabriel, que o escolheu tanto quanto ele escolheu Gabriel. Ganhou Sara, surpresa abençoada quando pensou que nunca poderia estar presente no nascimento de um filho. Ganhou uma família que não se parecia com o que imaginava, mas que era perfeita mesmo assim. Naquela noite em que viu Gabriel nascer, quando desabou no chão do hospital, Kalil pensou que era o fim de algo. Pensou que estava testemunhando o que jamais teria, sentindo a perda mais agudamente do que nunca. Mas estava errado. Não era o fim. Era o começo. O começo de uma jornada que o levaria a questionar tudo o que pensava saber sobre família, sobre paternidade, sobre o que realmente importava. O começo de um amor que escolheu em vez de um que lhe foi dado por acidente de biologia. E quando deitava à noite, Marina dormindo ao seu lado, Gabriel e Sara seguros em seus quartos, Kalil refletia sobre como a vida era estranha e maravilhosa. Um homem que não podia ter filhos agora tinha 2. Uma mulher que estava completamente sozinha, agora tinha um parceiro que a escolhia todos os dias. Uma criança que nasceu em circunstâncias difíceis, agora crescia cercada de amor inabalável. Era imperfeito e não tradicional, e provavelmente não o que ninguém esperava, mas era deles. Sua família, escolhida, construída, amada. E Kalil não trocaria isso por nada no mundo. Anos se passaram. Gabriel cresceu e se tornou um jovem inteligente e gentil, estudando medicina com sonhos de se tornar pediatra. Sara seguiu os passos da mãe, apaixonada por animais e determinada a ser veterinária. E Kalil e Marina envelheceram juntos, sua história de como se conheceram, tornando-se lenda familiar. A história do sheik que entrou na sala errada e encontrou sua família. Quando Gabriel teve seu primeiro filho anos depois, ele pediu a Kalil para estar na sala de parto. Você esteve lá quando eu nasci, disse, mesmo que não soubesse na época. Quero que esteja aqui quando meu filho nascer também. Completando o círculo. Kalil segurou seu primeiro neto com as mesmas mãos que seguraram Gabriel 28 anos antes. E enquanto olhava para aquele rosto minúsculo, viu gerações de amor escolhido, de família construída não por sangue, mas por compromisso. Bem-vindo à família, sussurrou para o bebê.
Uma família que prova que amor é mais forte que biologia, que escolha é mais poderosa que expectativa, que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando você entra na sala errada no momento certo. Marina, agora com cabelos grisalhos, mas olhos ainda brilhantes, envolveu o braço em torno de Khalil. Nós fizemos bem, disse suavemente. Sim, Khalil concordou, beijando seu cabelo. Fizemos mais do que bem. Criamos algo lindo. E ali, em um hospital em São Paulo com seu filho segurando seu neto, com sua esposa ao seu lado e sua filha a caminho para se juntar a eles, Khalil al-Rashid finalmente estava completo. Não da forma que imaginou, não da forma que sua família esperava, mas da forma que realmente importava. Ele havia entrado na sala errada e encontrado tudo certo. E essa, no final, era a melhor história que poderia ter sido escrita. Uma história de amor, escolha, família e segundas chances. Uma história que começou com dor e perda, mas terminou com alegria e plenitude. Uma história que provou que, às vezes, as melhores bênçãos vêm disfarçadas de acidentes, os melhores amores surgem das situações mais improváveis e as melhores famílias são aquelas que você escolhe, não aquelas em que você nasce. E enquanto Khalil olhava para a sala cheia de sua família, escolhida, construída, amada, ele sabia com absoluta certeza que valeu a pena. Cada momento difícil, cada escolha desafiadora, cada sacrifício feito, tudo valeu a pena para chegar a este momento perfeito. O sheik que não podia ter filhos tinha uma família completa. E seu coração, uma vez partido e vazio, estava finalmente, irrevogavelmente, inteiro.